E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila e esse é um vídeo de resolução de questões para o concurso do IBGE 2022, o Censo Demográfico para Recenseador. Hoje nós vamos resolver 28 questões que estão no final da apostila de conhecimentos técnicos. Se você ainda não tem a apostila, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aproveita e se inscreve aqui nesse canal novíssimo, curte o vídeo se você gostou da proposta e deixe nos comentários alguma dúvida a respeito das questões e sobre o concurso, se você vai fazer esse concurso do IBGE e depois tem algum outro em mente, se está estudando para algum outro concurso também, que esse já está bem próximo, né? Então, sem enrolação, vamos lá para as perguntas. Como que vai funcionar? Eu vou ler a pergunta aqui para vocês e vou pedir para você pausar o vídeo. Eu vou dar um tempinho, você ver qual questão você responderia se fosse na prova, qual que você acha que é a questão correta. Daí é só voltar para o vídeo, que eu vou ler a questão a alternativa certa. Se tiver algum comentário, alguma coisa para explicar a respeito do assunto, eu falo com vocês e aí a gente continua, tá bom? Lembrando que a resolução de questões é uma das maneiras mais fáceis e que mais fixa o conteúdo na nossa cabeça, tá bom? Então, agora nesse nessa reta final da prova, resolver muitas questões. Inclusive, tem outras questões também que são inéditas, que eu fiz, outras que eu peguei pela internet. Se vocês quiserem também que eu traga uma parte 2 desse vídeo com questões inéditas, é só colocar aqui nos comentários, tá bom? Mas sem mais enrolação, vamos para as questões. Questão número 1. Julgue a afirmação a seguir. O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e a disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Essa missão se concretiza quando o IBGE 1. Identifica, mapeia e analisa o território. 2. Realiza a contagem da população. 3. Informa como a população vive. Esse conjunto de 3 informações é falso ou verdadeiro? Pode pausar o vídeo. A resposta correta é verdadeiro. Essas 3 questões que foram colocadas aqui, esses 3 itens, é o que o IBGE faz: mapear, analisar, contar a população, para a gente saber como que a população vive e, diante disso, o governo, nos próximos anos, poder fazer a previsão de quanto vai gastar, fazer toda a previsão orçamentária, certo? Questão 2. Julgue a afirmação a seguir. O censo demográfico é a operação realizada a cada 10 anos para contar a população e obter informações sobre 1. Sua distribuição territorial no país. 2. Principais características de seus integrantes e de seus domicílios. 3. Acompanhar a evolução qualitativa ao longo do tempo. Esse conjunto de informações é verdadeiro ou falso? Pode pausar o vídeo. Gente, esse conjunto de informações é falso por causa de apenas um detalhe que está aqui, ó, no item 3, qualitativo. A evolução que o IBGE procura acompanhar é quantitativo. Essa informação aqui, ó, a cada 10 anos, é bom a gente saber também, que pode ter algum item, algum detalhe na prova, perguntando. Então, a cada 10 anos, é feita essa contagem, né, pelo IBGE, para saber a quantidade, né, quanto que está crescendo a população, quantidade de habitantes que moram, da população que mora na cidade, que mora na área rural. Então, assim, a última contagem foi feito que mais ou menos o Brasil tem 210, 212 milhões de habitantes, né? Então, agora que vai ter essa nova contagem, a gente vai ver, com certeza cresceu, mas a gente vai ver o quanto que isso cresceu. Então, a evolução não é qualitativa, qualidade, é quantitativa, tá bom? Prestar atenção aqui, porque se quer na prova, confunde, né? Vamos para a próxima. Para chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no Censo Demográfico 2022, o IBGE promove consultas e debates amplos com a sociedade brasileira, os institutos de pesquisa e estatísticas privados, a mídia em geral, órgãos técnico-governamentais. Quais 2 itens preenchem as lacunas? Pode pausar o vídeo.
Gente, a alternativa certa é a sociedade brasileira e órgãos técnico-governamentais. São esses dois que o IBGE consulta para fazer as questões, ver quais questões seriam feitas para a população. Porque tem questões que às vezes invadem a privacidade, não deveriam ser feitas. Então, eles conversam com membros da sociedade para ter uma ideia e também com órgãos técnico-governamentais, certo? Questão 4. Antes da execução de um censo, é realizado um ensaio geral com o objetivo de testar todas as definições e procedimentos planejados. Para a Operação Censitária de 2022, esse ensaio foi o Censo Experimental 2019. Assinale a opção coerente em relação a essa etapa da operação censitária. O censo experimental, por ser apenas um momento de ajuste das questões da pesquisa censitária, não contou com a etapa de coleta de dados. Os dados coletados para o Censo Experimental 2019 foram relativos ao estado de coisas para uma data específica ou de referência, e é um retrato da situação naquele momento. Os aspectos quantitativos e características da população foram coletados considerando o intervalo entre o censo anterior, 2010, e a data de referência do censo atual. A coleta do censo experimental foi realizada no município de Poços de Caldas, Minas Gerais, considerando o período entre 23 de setembro de 2018 e 22 de novembro de 2019. Pode pausar o vídeo. A resposta correta é essa daqui, ó. Os dados coletados para o Censo Experimental de 2019 foram relativos a um estado de coisas para uma data específica de referência. É um retrato da situação naquele momento. Então, em 2019 foi feito uma prévia de como seria o censo e naquele momento como estava a situação. Dá para confundir com essa última aqui, porque ela realmente foi realizada no município de Poços de Caldas, mas a data que está incorreta. Foi realizada no final de 2019, se eu não me engano foi outubro a dezembro, mas foi um período de 1 a 2 meses só, e aqui está falando que foi mais de um ano, né? Então, vamos até confirmar que essa é a 4. Aqui a gente tem o gabarito, a 4 é a segunda alternativa, essa mesma aqui, correto? Todas as informações estão na apostila, tá? Vamos para a questão número 5. A data de referência em um censo indica o instante do tempo que serve de referência para a coleta de dados. Qual é a data de referência do Censo Demográfico 2022? Assinale a alternativa que contém a data correta. À meia-noite do dia 31 de julho para 1º de agosto de 2022. À meia-noite de 31 de agosto para 1º de setembro de 2022. À meia-noite de 31 de março para 1º de abril de 2022. À meia-noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2023. Pode pausar o vídeo. A resposta correta é a primeira, à meia-noite do dia 31 de julho para 1º de agosto de 2022. Essa questão aqui, praticamente certeza que vai cair na prova. Se não cair dessa forma, pedindo só a data, pode ser que caia em alguma alternativa, e se tiver uma data diferente, já vai ser uma alternativa incorreta. E lembrando que teve uma alteração no edital, né? O primeiro eles tinham lançado com um mês antes, depois foi feito alterações, acho que em decorrência da data que ia ser realizado o concurso e o censo propriamente dito. Então, a data de referência, que é muito importante a gente saber, é 31 de julho para 1º de agosto de 2022, à meia-noite. Vai ser a foto, esse retrato, nesse momento que nós, os licenciadores na rua, vamos fazer a pesquisa. Então, nessa data, quem morava, quem não morava, vai ser uma foto desse momento, tá bom? Próxima questão, 6. Durante o seu trabalho de coleta de dados, o recenseador ficará lotado em um local físico, sob responsabilidade do IBGE, chamado
setor censitário, postos de coleta, polo físico ou logradouro? Pode pausar o vídeo. A resposta correta é posto de coleta, que é algum local na cidade de vocês aí que o IBGE vai reservar para todos os licenciadores irem lá, pegar o material, conversar, tirar alguma dúvida. No final do dia, cada período ir lá levar o que foi feito, o que foi coletado durante o dia. Então, é posto de coleta. Questão 7. Durante a coleta de dados, o recenseador terá 2 instrumentos de trabalho disponíveis. Marque a opção correta. O mapa do setor censitário em papel e listas de endereços dos domicílios, bloco de informações sobre o morador e dispositivo móvel de coleta, o DMC, mapa do setor censitário em papel e dispositivo móvel de coleta, DMC, lista de endereços dos domicílios e bloco de informações sobre o morador. Pode pausar o vídeo. Vamos lá, a resposta correta é essa terceira aqui. Vai ser o mapa do setor censitário em papel e dispositivo móvel de coleta, o DMC. Questão 7, deixa eu conferir aqui. Terceira alternativa, essa mesmo. Então, todas as outras informações aqui, o recenseador não vai ter, vai ser só esses 2 itens. Questão 8. Lacuna é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores, estando em contato direto com o público. Ele representa o IBGE para a sociedade. Recenseador, agente comunitário municipal, agente censitário supervisor, coordenador censitário de subárea. Pode pausar o vídeo. A resposta correta é recenseador, né, o concurso que nós vamos prestar, que é o responsável por fazer o trabalho de coleta. O ACM, ele é o gerente daquele posto de coleta que nós falamos, e o ACS é quem vai supervisionar o recenseador. Esse coordenador censitário aqui de subárea é outro cargo também. Questão número 9. A seguir são indicadas 3 situações de endereços encontrados em campo. Então, tem que colocar as lacunas nessas 3 frases, que são confirmados, incluídos ou excluídos. Os novos endereços que foram encontrados em campo devem ser os endereços que continuam presentes em campo após a verificação devem ser endereços que não forem encontrados em campo devem ser. Pode pausar o vídeo. Vamos lá então, gente, para resolver essa aqui. Tomara que caia na prova, porque é muito fácil. Então, os novos endereços, nós vamos, número 2, incluir. Os endereços que continuam lá, nós vamos, número 1, confirmar. E os endereços que não foram encontrados, não existem mais, a gente 3, exclui. Então, 2, 1, 3, que a gente coloca 2, 1, 3, última alternativa. Próxima questão, número 10. Julgue a afirmação a seguir. A diferença entre remuneração bruta e remuneração líquida do recenseador está nos descontos que incidem sobre a primeira, tais como INSS, imposto de renda e pensão alimentícia, e valores de produção recebidos indevidamente. A alternativa está falsa ou verdadeira? Pode pausar o vídeo. A alternativa está verdadeira. Tem a remuneração bruta, que vai vir no olerite, e depois desconta para todo mundo INSS, imposto de renda, só para quem for o caso, pensão alimentícia, e se acontecer de vir algum valor incorreto, depois eles vão fazer o desconto também no seu olerite. E depois de todos esses descontos, é remuneração líquida, ok? Questão 11. É correto afirmar que o tratamento cortês, respeitoso e seguro com o informante é fundamental para estabelecer uma relação de confiança e cooperação com o recenseador.
Falso ou verdadeiro? Pode pausar o vídeo. Alternativa verdadeira. É necessário sempre ter um tratamento cortês, respeitoso, seguro, tanto do recenseador para o morador, quanto para o morador para o recenseador. Tem uma parte da apostila que explica certinho a respeito do tratamento, como deve ser a abordagem, para não criar abertura para que tenha alguma discussão ou algum conflito, tá bom? Vamos então agora para a questão 12. A garantia de que as informações obtidas pelo censo demográfico e por quaisquer outras pesquisas são sigilosas é fundamental tanto para os informantes quanto para o IBGE. Por isso, o informante deve ser avisado que essas informações poderão ser utilizadas por agências de emprego que tenham interesse na pesquisa. Falso ou verdadeiro? Pode pausar o vídeo. Gente, essa frase aqui é totalmente falsa. Os dados do IBGE não podem ser utilizados por agências de emprego e nem por nenhum outro tipo de agência. Então, eu aconselho para quem não leu ainda a apostila, ler ela inteirinha, depois refazer essas questões aqui várias vezes, que lá está explicando tudo sobre os dados, não pode mostrar o DMC, né, aquele aparelho de fazer pesquisas, não pode mostrar para ninguém que não seja recenseador também, não pode ter ninguém acompanhando você, e daí quando uma pessoa ela não quiser dar as informações, tem esses argumentos, que são tudo informações sigilosas e que o IBGE não usará os dados para ter informações individuais, são sempre dados de formas coletivas para ver naquela cidade, naquela região, o número de moradores, a média de renda, é sempre de forma coletiva, tá bom? Questão 13. Durante o seu trabalho de coleta em campo, o recenseador deve seguir rigorosamente as orientações oferecidas no treinamento do IBGE e a orientação de permitir que pessoas não autorizadas pelo IBGE o acompanhem em seu trabalho, fazer comentários sobre informações obtidas durante o seu trabalho, permitir que pessoas estranhas ao serviço manuseiem o equipamento de coleta, impedir que fatos ou informações sigilosas sobre os informantes sejam revelados. Pode pausar o vídeo. E a resposta correta é a D. Impedir que os fatos ou informações sigilosas sobre os informantes sejam revelados, que foi o que a gente acabou de ver na questão anterior. Essas três aqui não pode permitir pessoas não autorizadas acompanhar o trabalho, não pode fazer comentários sobre as informações, não pode também que pessoas estranhas ao serviço que não estejam trabalhando para o IBGE mexam no equipamento, no mapa, em nada. Questão 14. A abordagem aos moradores é um momento crítico da coleta, em que o informante faz o primeiro julgamento do recenseador. Assinale a opção que não contém uma recomendação importante para o momento da coleta. Demonstre profissionalismo e credibilidade. Cumprimente o informante e identifique-se demonstrando que você é uma pessoa credenciada e treinada para realizar a coleta pelo IBGE. Seja objetivo, fale brevemente o que deseja. Em caso de resistência, mostre os dados coletados nos domicílios vizinhos. Pode pausar o vídeo. Pessoal, é óbvio que é essa última aqui, né? A gente não vai poder mostrar os dados coletados dos vizinhos, falar fulano respondeu, então vamos responder também, né? Essas três aqui é o que deve ser feito. Ter profissionalismo, credibilidade, cumprimentar o informante, se identificar com crachá, tudo certinho, ser objetivo, falar brevemente as questões e próximo, né? Porque ainda mais que é por produção, vamos ser objetivos, fazer uma boa pesquisa e fazer o máximo de pesquisas que a gente conseguir, não é verdade? Esse não aqui, ó, tá em negrito, mas pode ser que na prova não venha tão fácil assim em negrito. Então, sempre prestar atenção no comando da questão, tá bom? O que a questão tá pedindo para você saber.
Porque se você lesse a primeira aqui, ó, demonstre profissionalismo e credibilidade, tá correto. Se você já marcasse daqui e fosse para a próxima, você tinha errado, né? Porque tá perguntando a negativa, que é a última. Vamos para a questão 15. Em relação aos agentes censitários, o ACM, né, o municipal, e o ACS, que é o supervisor, associe corretamente as funções com os cargos. O exercerá as tarefas de supervisão da operação censitária, com atenção às questões técnicas e de informática, exercendo quando necessário tarefas administrativas, como renovação de contratos, avaliação de coleta de dados, etc. Sua principal função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo. Assim, evitam-se erros no preenchimento dos questionários e falhas na cobertura do setor, como a omissão de pessoas domicílios. A resposta correta é agente censitário municipal, agente censitário supervisor, coordenadores censitários de subárea ou recenseador. Pode pausar o vídeo. Gente, esse daqui é agente censitário supervisor, que tá até fácil porque aqui a descrição tá falando de tarefas de supervisão, né? Então fica assim bem fácil, mas se por acaso na prova não vier essa palavra aqui, supervisão, é bom a gente se atentar porque são questões técnicas de informática e administrativas. Então, assim, ó, a renovação de contratos é o supervisor que faz, a avaliação da coleta. O municipal, ele é o gerente de posto de coleta. Ele tem outras atribuições, tá bom? Não vamos confundir. Questão 16. Correlacione os papéis dos profissionais no censo 2022, as suas atribuições. ACM, ACS e recenseador. Quem que é a pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de recenseadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando assim a qualidade dos trabalhos? Pessoa responsável por fazer o trabalho de coleta de dados por meio de entrevista com os moradores. Desempenhará a função de gerente de posto de coleta, realizando as seguintes funções: gerenciar um grupo de supervisores, distribuir tarefas e equipamentos de coleta, assim como acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e cobrar o cumprimento das normas estabelecidas pelo IBGE. Pode pausar o vídeo. Vamos lá então para responder. Essa daqui é fácil porque a gente já sabe que o responsável da coleta é o recenseador, então aqui é o número 3. O que pode confundir é o municipal com o supervisor, né? Então, o municipal, eu acabei de falar que é o gerente do posto de coleta. Então, a gente tem que pensar assim, que acima está o municipal, depois vem o supervisor e, por último, aqui embaixo, os recenseadores, certo? Então, esse daqui na hierarquia está em primeiro lugar, ele é o gerente de posto de coleta, ele gerencia os supervisores, que são os que estão abaixo. Então, dessa forma, fica mais fácil para a gente poder diferenciar um do outro. Então, aqui é o número 1 e aqui vai sobrar o número 2, que é o supervisor que supervisionará o trabalho da equipe, falhas, orientando. 2, 3, 1. 2, 3, 1, última alternativa. Questão 17. A Unidade Territorial de Coleta e Divulgação de Dados Estatísticos do IBGE, que é, na prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios e estabelecimentos que serão visitados pelo recenseador, pode ser chamado de posto de coleta, setor censitário, domicílio e unidade de visita. Pode pausar o vídeo. A resposta correta é a B, setor censitário. Então, assim, o posto de coleta a gente já sabe que é o lugarzinho lá onde nós, recenseadores, vamos todo dia ou a cada período para pegar os equipamentos, conversar com o supervisor. Esse é o posto de coleta. O setor censitário
no mapa da sua cidade, tem lá os bairros, então vão pegar aqui um setor para você. Que talvez esse setor tenha um quarteirão, dois, três quarteirões, quadras. Então, esse vai ser o setor censitário, que é a unidade territorial de coleta, onde aqui, ó, localizam os domicílios. Domicílios são as casas e unidade de visita, última alternativa aqui. Questão 18. Para o IBGE, cômodo é todo compartimento coberto por um teto, limitado por suas paredes, e que seja parte integrante do domicílio, mesmo se localizado em sua parte externa. Assinale as opções que caracterizam como um cômodo: cozinhas, garagem, salas, recinto com chuveiro e vaso sanitário, varanda aberta, quartos, corredores entre cômodos, cozinha americana. Pode pausar o vídeo. Pessoal, para responder essa daqui, sobre o que é cômodo, a gente tem que prestar bastante atenção, porque a gente pode confundir, tá bom? Na apostila tá explicando certinho, mas eu vou preencher aqui para vocês. Por exemplo, a cozinha é um cômodo, a garagem ela já não é considerada cômodo, tá? Sala é cômodo. Esse recinto com chuveiro e vaso, banheiro, né? Cômodo. Varanda aberta, por ser aberto como uma garagem, né? É aberto, não é considerado cômodo, porque aqui já fala, ó, tem que ser coberto por um teto e limitado por paredes, tá bom? Quartos é cômodo. Os corredores não são considerados cômodos. E cozinha americana, que é aquela cozinha que ela não é fechada, ela é aquela cozinha que tem o balcão, normalmente é integrado com a sala, com outro cômodo. Então, ela não é considerado cômodo, tá bom? Então, nesse caso aqui, são só cômodos cozinha, sala, recinto com chuveiro e vaso sanitário e quartos. 4 alternativas, questão 18, vamos confirmar aqui para ver se cozinha, sala, recinto com chuveiro e quartos. Correto. Próxima, questão 19. Define-se como morador a pessoa que tem o domicílio como local habitual de e nele se encontrava na data de residência referência, referência entrevista, residência entrevista, residência nascimento. Pode pausar o vídeo. Bom, pessoal, vamos lá então. A resposta correta é: morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele se encontrava na data de referência. Então, essa primeira aqui, residência onde ele mora e a data de referência. Nunca vai ser na data de entrevista, né? Porque você lembra que, por mais que a entrevista, por exemplo, vai ser no dia 10 de agosto, mas a data de referência, naquele dia 10 de agosto, a gente vai ter que pensar como que estava aquele domicílio na meia-noite do dia 31 de julho para 1º de agosto. Então, naquela data, quem morava lá, quem já tinha nascido, já tinha falecido, é na data de referência, tá bom? Questão 20. Marcos Coimbra estava viajando a trabalho na data de referência. Sua mãe informou que ele está nos Estados Unidos desde 30 de maio de 2022. Assim, ele deverá ser considerado em seu habitual e deverá ser incluído na coleta, pois a sua ausência não ultrapassou 12 meses. Recenseador endereço, morador domicílio, morador trabalho, recenseador trabalho. Pode pausar o vídeo. O Marcos Coimbra estava viajando na data de referência, só que ele foi viajar 30 de maio, certo? E a data de referência começou ali, né, na meia-noite, indo para o dia 1º de agosto. Então, ele vai ser considerado um morador em seu domicílio habitual e ele deve ser incluído na coleta, porque a ausência não ultrapassou 12 meses. Se por acaso ele tivesse viajado no dia 30 de maio de 2021, já teria feito mais de 12 meses. Então, nesse caso, que ele está fora do país, a gente não iria contar ele como um morador daquele domicílio. Mas como é bem recente e tem menos de 12 meses, a alternativa aqui é a segunda, morador
domicílio. Questão 21. Alguns critérios são essenciais para definir e caracterizar corretamente a existência de um domicílio ou mais de um em uma mesma propriedade ou terreno. Esses critérios devem ser atendidos simultaneamente. Assinale a alternativa que indica quais critérios atendem à classificação da existência de um domicílio ou mais de um em uma mesma propriedade ou terreno. Independência e separação, acesso direto e exclusividade, independência e simultaneidade, separação e divisão de despesas. Pode pausar o vídeo. A alternativa correta é independência e separação. Por quê? Os critérios têm que ser simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Se numa casa tem alguns cômodos no fundo do terreno da casa e para entrar lá tem um portãozinho separado, então é separado da casa principal e esse portãozinho separado é só daquela pessoa que mora naquela casa. Quem mora na casa principal é um outro portão, por exemplo. Então é independente, um domicílio do outro é independente, então são dois domicílios. Agora, se por exemplo é uma casa e dentro dessa casa tem um sótão onde tem um outro cômodo lá que mora uma pessoa que paga aluguel. É separado da casa porque é o sótão, mas para entrar no sótão a pessoa vai entrar pela porta principal da casa, vai passar pela sala ou por algum outro cômodo para chegar até o sótão. Então não tem separação. Então nesse caso a gente contaria como um domicílio só, tá bom? E vamos para a questão 22. Os domicílios são classificados em dois grupos, os particulares e os coletivos. Assinale nas opções a seguir apenas os exemplos de domicílios particulares: casas, habitações em cortiço, hotéis, habitação indígena, quartéis, orfanatos e tendas improvisadas. Pode pausar o vídeo. Essa questão aqui, pessoal, que pergunta de domicílios particulares, pode também ter uma outra questão perguntando sobre domicílios coletivos. Então, é bom a gente ter bem assim ciente a diferença dos dois, porque tem alguns itens aqui que dá para confundir, tá? Então, lê bem isso antes da prova, para quando chegar lá, não confundir nas questões. Então, nesse caso aqui, particulares são casas, habitações em cortiço também são consideradas particulares, hotéis não, habitação indígena sim, é particular também, quartéis não, orfanatos não, e tendas improvisadas também são domicílios particulares. Na apostila está escrito que qualquer domicílio particular, improvisado, como quando a gente passa e vê um morador de rua, faz ali uma cabaninha, né? É uma tenda improvisada, tem que contar como um domicílio particular, por mais que tenha várias dessas tendas, ou um movimento sem terra também, várias tendas, mas cada um tem a sua, então são domicílios particulares, tá bom? Questão 23. Nos domicílios particulares, o relacionamento entre seus ocupantes é ditado por laços de parentesco, dependência doméstica ou por normas de convivência. Falso ou verdadeiro? Pode pausar o vídeo. Verdadeiro, pessoal. Domicílios particulares são 3 itens aqui, né, que a apostila traz pra gente. Então, quem mora numa mesma casa ou é parente, ou tem algum tipo de dependência doméstica, ou foram ali ditadas normas de convivência, todos moram juntos, são domicílios particulares. Questão 24. Em domicílios coletivos, as pessoas que ali se encontravam na data de referência tinham a sua relação regida por normas de subordinação administrativa. Essas pessoas podiam morar no local ou não, passando apenas parte do seu dia no recinto. A partir da explicação acima, indique a alternativa em que todas as opções apresentadas representam domicílios coletivos. A. Abrigos, orfanatos, hotéis e presídios. B. Asilo, hospital e domicílio particular. C. Casas de detenção, domicílio e apartamento. D.
habitações indígenas, hospital, apartamento e quartéis. Pode pausar o vídeo. A alternativa correta é a letra A, abrigos, orfanatos, hotéis e presídios. Na questão anterior a gente falou sobre domicílio particular e essa aqui nos trouxe os domicílios coletivos, né? Então, coletivos, abrigos, orfanatos, hotéis, presídios. Na letra B, qual que é coletivo aqui também? Asilo, hospital, só que domicílio particular não, né? É particular. Na C, casa de detenção é coletivo, condomínio não, e condomínio nem entra, e apartamento é particular. Então também não seria C. D, habitações indígenas, a gente já viu na questão anterior que é particular, hospital coletivo, apartamento é particular e quartel é coletivo. Então a única que todos são coletivos é a letra A. Questão 25. No levantamento das informações sobre os moradores, são investigados diversos temas como etnia, imigração internacional e migração interna. Considerando os temas citados, assinale a opção que é o A, deixar um município para morar em outro município dentro do território nacional. Imigração internacional, emigração internacional, migração interna e extradição. Pode pausar o vídeo. A questão correta é a terceira, migração interna. Dentro, né, do mesmo de um próprio país, deixou um município para morar em outro. Bem simples. 26. No levantamento das informações sobre os moradores, são investigados diversos temas. Assinale a alternativa que indica o conceito que descreve adequadamente a definição a seguir. É uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas, culturais e sociais. Corresponde também a povo, no sentido de conjuntos de pessoas que se caracterizam por uma cultura e forma de vida social própria. A. Identificação étnico-racial, domicílio particular, logradouro, domicílio coletivo. Pode pausar o vídeo. A alternativa correta é a A. Então, esse trecho aqui é a definição de identificação étnico-racial, que é uma comunidade humana, povo. Correto? Questão 27, terminando. Para compor a relação entre os moradores de um domicílio, é fundamental que os próprios moradores definam uma pessoa responsável pelo local. Essa pessoa será usada como referência para registrar os demais moradores. Assim, para o IBGE, é considerado pessoa responsável, homem ou mulher com no mínimo tantos anos de idade, reconhecida como tal pelos demais moradores do domicílio. Alternativas: 5 anos, 12, 15 ou 18. Pode pausar o vídeo. Para quem não leu a apostila, não é 18 anos, a alternativa correta é 12. Então, qualquer pessoa a partir de 12 anos já pode ser considerada pelo IBGE pessoa responsável, se reconhecida como tal pelos demais moradores. 12 anos. Vamos lá para a última questão aqui da apostila. No grupo de quesitos de educação, questiona-se, por exemplo, sobre a alfabetização do morador, com a seguinte pergunta: sabe ler e escrever? O recenseador deve captar se o respondente A. frequenta ou frequentou uma escola em algum momento da vida. B. Sabe escrever seu nome. C. Sabe ler e escrever pelo menos um bilhete simples. D. Tem um certificado de conclusão de classes de alfabetização. Pode pausar o vídeo. Gente, a alternativa correta é a C, e eu vou aproveitar aqui para falar para vocês que essa frase foi uma que teve alteração na apostila, tá? Antes eles tinham colocado aqui ou sabe ler ou escrever. Eles retificaram e colocaram E. Então, prestar bastante atenção na prova. Se por acaso tiver duas alternativas, essa uma e outra alternativa com o ou, a do ou
tá errada, tá? A correta é saber ler e escrever. E uma pessoa que é considerada que saiba ler e escrever, só basta ela saber ler e escrever pelo menos um bilhete simples, tá? Não precisa falar se foi na escola, de qual escolaridade, diploma, nada disso. Só saber ler e escrever, um bilhete simples já é o suficiente. E prontinho! Aqui acabamos nossas 28 questões da apostila. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários quaisquer dúvidas, sugestões de vídeos, sugestões de outros concursos que vocês pensam em fazer após o IBGE. Eu tenho em mente alguns também, depois eu conto para vocês quais que eu vou prestar também, que também vou estudar e já estou estudando. E deixa um like se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e até o próximo. Tchau!